Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no 6º domingo do tempo comum. No próximo domingo, nós iremos dar uma parada no tempo comum e iremos iniciar o tempo da Quaresma, o tempo da preparação para a Páscoa. Pois bem, e a liturgia de hoje nos apresenta a questão da lei de Deus. A lei de Deus, que para nós cristãos, nós sabemos que a lei de Deus é o próprio Cristo. Mas como é que no Antigo Testamento essa questão ela era apresentada? Como é que a lei de Deus ela deveria ser vivida? A primeira leitura de hoje, retirada do livro do Eclesiástico, apresenta aqui Deus paternalmente educando o seu povo. Meus irmãos, o homem aqui o ser humano, o homem marcado pelo pecado original, ele tende a ver na lei de Deus uma privação da própria liberdade. Isto é, Deus que está tolhendo a minha liberdade, tirando a minha liberdade. Bem que eu poderia ser mais livre. E vem Deus e diz, faça assim, faça isso, não faça aquilo. O homem pecador, marcado pelo pecado original, ele ouve a voz da serpente no seu coração, que semeia a dúvida, a desconfiança em relação a Deus. Mas, meus irmãos, a vontade de Deus não tolhe a nossa liberdade, mas nos faz verdadeiramente livres. O contrário acontece com o pecado. O pecado, ele sempre rouba aquilo que promete. Ele promete felicidade, ele promete liberdade, mas ele concede frustração, escravidão. Então precisamos crescer na fé em Deus, no amor a Deus, para que nós não desconfiemos da sua palavra, dos seus mandamentos. Pois bem, no livro aqui do Eclesiástico, no capítulo 15, diz assim: se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Isto é, se eu guardar a palavra de Deus, se eu guardar os mandamentos de Deus, aquilo será para mim proteção, será vida. Por quê? Porque Deus paternalmente diz, eu sei o que é o melhor para você, confie em mim, eu sei o que é bom. Construa a sua vida sobre a minha palavra. E nós cristãos que somos chamados a construir a nossa casa sobre a rocha que é Cristo. Mas existe aquela luta no coração do homem marcado pelo pecado original de querer resistir à sua palavra. Pois bem, então Deus nos orienta, nos mostra o caminho mais seguro para que nós sejamos felizes já aqui e possamos alcançar a vida que verdadeiramente importa. Quando somos guardados pelos mandamentos de Deus, percebem que eu não estou falando quando nós guardamos os mandamentos de Deus também, mas quando guardamos a palavra nos guarda. Quando guardamos os mandamentos de Deus nos guardam, nos protegem. A nossa vida, então, tem sentido. Por isso que diz aqui, se confias em Deus, tu também viverás. Mas de que vida aqui a palavra está falando? A vida com sentido.
Isto é, quando eu vivo na obediência a Deus, na obediência aos mandamentos de Deus, a minha vida tem sentido, tem significado, e eu estou caminhando para a verdadeira vida. Mas quando eu vivo guiado apenas pelas minhas vontades e pelos meus impulsos, a minha vida é uma sequência de frustração. Mesmo que eu obtenha aqui e ali algum prazer, mas nunca sacia, nunca preenche de fato. Por isso que diz aqui, se confias em Deus, tu também viverás. E continua essa leitura que eu até aconselharia você a depois em casa meditar sobre ela. Ela é muito rica e muito bonita. Diante de ti, Ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. Meus irmãos, as pedras não têm liberdade, as plantas não têm liberdade, mas o homem foi criado livre. As pedras não amam a Deus, elas não são livres. As plantas não amam a Deus, mas o homem, porque é livre, ele pode amar a Deus. Então a liberdade é um dom maravilhoso, graças ao qual nós podemos amar a Deus. Mas é um dom perigoso, porque com esse mesmo dom nós podemos perder Deus para sempre. Então as nossas atitudes cotidianas, elas reverberam eternamente, elas têm uma consequência eterna. Aquilo que nós escolhermos neste mundo vai predispor o nosso coração para Deus ou contra Deus. É por isso então que a palavra diz aqui: diante de ti, Ele colocou o fogo e a água, a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. O que você prefere? O que você tem preferido? Como você tem vivido a sua vida? Você tem procurado pautar a sua vida segundo a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Deus? Ou você tem estendido a sua mão para o fogo, para a morte, para o mal? Isso aqui é um sentido, é uma palavra muito repetida na Sagrada Escritura. Se vocês pegarem lá o livro do Deuteronômio, no capítulo 30, nos versículos 15 e 19, ou 15 a 19, vocês vão ver Deus dizendo: olha que hoje ponho diante de ti a vida com o bem e a morte com o mal. Mando-te que hoje ames o Senhor teu Deus, que andes em seus caminhos, observes seus mandamentos, suas leis e seus preceitos, para que vivas. Mas Deus diz: olha, eu coloco diante de ti o bem e o mal, a vida e a morte. Mas se você escolher o bem, você vai viver. Se você escolher os mandamentos, você vai ser feliz. Mas o que é que o diabo, no coração do homem marcado pelo pecado, o que é que o diabo diz? O que é que você ouve? Talvez agora mesmo você esteja isso ouvindo. Mas a vontade de Deus é tão exigente. Não é tão assim não. Se eu fizer a vontade de Deus em tudo, minha vida vai se tornar muito difícil. Eu não serei tão feliz quanto poderia ser se não observasse à risca a palavra de Deus. Mas quando é o contrário, se você seguir à risca a prescrição do médico,
por excelência, por antonomasia, o médico que é Jesus, você será saudável, você será feliz, se você seguir à risca. Mas se você der um jeitinho brasileiro e fizer um pouquinho daqui e um pouquinho dali, você vai experimentar a frustração. É isso aqui o que diz a palavra. Continua no versículo 19: tomo hoje por testemunhas o céu e a terra contra vós. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Deus diz. É um pai, né? É um pai falando. Ele diz, olha, as suas escolhas terão consequências. Você é livre. Você é livre até para perder a liberdade. Você é livre até para fazer mau uso dela, porque eu sou livre. Mas eu posso caminhar para uma jaula, lá dentro me fechar e jogar a chave fora. Eu fui livre para perder a liberdade. Mas se eu fizer a vontade de Deus, eu serei cada vez mais livre. Mas a consequência do pecado, e aqui, meus santos, creiamos em Deus, acreditemos em Deus, ponhamos a nossa confiança na palavra de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos verdadeiramente livres, mas quando nós praticamos o pecado, tornamo-nos escravos. Jesus disse isso lá em João, capítulo 8, versículo 34. Em verdade vos digo, todo aquele que se entrega ao pecado, torna-se escravo do pecado. Nós precisamos, meus santos, acreditar na palavra de Deus. Poderia aqui também citar o Salmo 1, que vai dizer, vai seguir essa mesma lógica. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Os ímpios não são assim, mas os ímpios são como palha que o vento leva, por isso não suportarão o juízo. Mas o justo é feliz, porque ele se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. É interessante que neste tempo de carnaval, nós podemos ver claramente isso. O mundo que apresenta que feliz se você viver esses dias segundo aquilo que ele apresenta. Viver, você vai beber, você vai viver a luxúria, os homens e as mulheres procurando prazeres, ter todos os prazeres possíveis e imagináveis, para que você dê sentido à sua vida. E a palavra de Deus hoje vem e diz, o sentido da nossa vida está na obediência a Deus. Mas, se eu seguir o outro caminho, perder-me-ei por toda a eternidade. Coloco diante de vós o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Para aquilo que você estender a mão, você vai receber. Você receberá aquilo para o qual você estender a sua mão. Para onde a nossa mão tem sido estendida? Então é uma ocasião, meus santos, de nós, primeiramente, reconhecermos que em uns mais, em outros menos, mas em todos nós existe aquela tentação à desconfiança de que se eu viver a vontade de Deus, minha vida não será tão legal aqui. Mas expurguemos isso do nosso coração e digamos, a lei do Senhor Deus é perfeita, é feliz quem segue a Deus. Como é que diz aqui o Salmo de hoje? Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Este é feliz.
quem luta contra os seus pecados e que progride na lei de Deus, que progride na obediência a Deus, que progride no amor a Deus, este é feliz. O mundo diz o contrário e o diabo coloca desconfiança no seu coração para que você não creia de fato nessa palavra. Mas vamos lá, continua aqui a leitura de hoje. A sabedoria do Senhor é imensa, Ele é forte e poderoso e tudo vê continuamente. Então Deus é sábio. A sabedoria do Senhor, Ele é a sabedoria. Então Ele sabe o que está dizendo. Ele nos criou e nos conhece. Nós somos obra de suas mãos, obra do seu amor. Então confiemos no nosso Criador. Ele nos ama, Ele nos enviou o seu Filho. Ele nos deu o seu maior dom. Nós não podemos de Deus desconfiar. Então crescer nesta fé em Deus, no amor a Deus, para que a vontade de Deus seja vivida com cada vez maior alegria. Que quando você ama a Deus, quando você crê em Deus, mesmo os mandamentos que são exigentes, são vividos com alegria, porque você sabe que são para o seu bem, para a sua liberdade. Mesmo que você sofra ao fazer a vontade de Deus, você lá no fundo do seu coração, você se alegrará, porque você sabe que está escolhendo a melhor parte, está escolhendo o bem, o que é verdadeiramente bom, porque você confia em Deus. Você está estendendo a sua mão para a bênção e não para a maldição. Os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem, que o amam, que o respeitam. Diga no seu coração: eu quero que os olhos de Deus estejam voltados para mim. Que os olhos benditos, benfazejos de Deus estejam voltados para mim. Então eu vou temer, amar e respeitar a Deus. Eu quero ser de verdade, eu quero ser um católico de verdade. Eu vou levar a sério a sua palavra. Meus santos, pelo amor de Deus, ouçamos esta palavra e a levemos a sério. Pratiquemos esta palavra e não apenas sejamos ouvintes distraídos, mas ouçamos a palavra para que nós a pratiquemos no nosso dia a dia. Então eu vou procurar viver a vontade de Deus com zelo, com radicalidade. Por quê? Porque eu escolho a vida, porque eu escolho a bênção, porque eu escolho Deus, porque eu escolho a obediência à sua palavra. Ele conhece todas as obras do homem, não mandou a ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu licença de pecar. Você pode dizer: mas padre, mas todo mundo faz isso e aquilo. Por exemplo, no carnaval, vai todo mundo, de alguma maneira, muita gente vai ouvir aquelas músicas, vai dançar aquelas músicas. Todo mundo faz isso. Afinal de contas, não dá para ficar 100% imune ao mundo. Deus a ninguém deu licença de pecar. É uma palavra firme. A ninguém o Senhor deu licença de pecar. O Senhor não mandou ninguém agir como ímpio. E o mundo tornou-se ímpio. O mundo não é apenas pecador. Na atual circunstância em que nós nos encontramos, nós vemos uma impiedade, um amor à maldade, um amor e uma exaltação do pecado. E nós não podemos disso participar. Mas não apenas, aqui refiro-me ao carnaval.
Mas não podemos exaltar o pecado na própria vida. Quando você diz, eu sou católico, eu sigo os mandamentos de Deus, mas isto aqui, não, porque isso aqui também já é exagero. Aí cada um tem o seu isto aqui. Eu vou sim à igreja, entendeu? Mas esse negócio de ter que me confessar para estar em estado de graça e comungar, não, eu me confesso diretamente a Deus. Pode ser, eu espero que isto não se aplique a nós que estamos aqui nesta igreja. Embora seja possível. Mas eu ouço isso muito em outros lugares, tá? Pessoas que simplesmente se recusam a se confessar. Que se sabem em situação de pecado e dizem, eu mudo tudo. Isto aqui, não. Afinal de contas, não dá para viver 100% sem pecado. E a pessoa encontra justificativas. Mas a ninguém o Senhor deu licença de pecar. Então vamos lá, meus irmãos. Pedir a nosso Senhor que vá trabalhando no nosso coração para que nós amemos a sua vontade. Para que nós observemos os seus mandamentos. Mas para que nós tudo isso façamos por amor a Ele. Aí vem o evangelho de hoje. Jesus, que se volta para os seus discípulos e diz, eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Isto é, se a vossa santidade não for maior do que a santidade dos fariseus e dos mestres da lei, vós não entrareis no reino dos céus. E o que era um fariseu justo? O que era um mestre da lei justo? Ele guardava o sábado, ele devolvia o dízimo, ele observava as prescrições de purificação, ele observava a Páscoa e, se tivesse condições, até visitava a cidade santa. Fazendo aquelas observâncias, ele era justo, ele era santo, ele estava em paz, tranquilo, numa boa com Deus. Jesus vem e diz, Deus vê o nosso coração e Deus quer o nosso coração. Na primeira leitura nós já ouvimos, né? Aqui, quando o eclesiástico diz que os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele conhece todas as obras do homem. Então Jesus vem e diz, olha, Ele conhece. Então o que agrada a Deus é primeiramente aquilo que brota do nosso coração. Isto é, como temos feito as coisas boas que temos feito. Meus santos, nós podemos vir à missa sem amor a Deus. Você pode fazer as coisas, a quaresma está às portas, você pode então escolher as práticas quaresmais, sem interioridade, serão práticas ocas. Você vai jejuar, você vai dar esmolas, você vai fazer orações, mas se não houver amor a Deus, um desejo que acompanha todas estas obras, de se configurar a Deus, de dar alegria a Jesus, de ser a Ele cada vez mais dócil, de amá-lo cada vez mais com todo o coração. Se não houver essa atitude, essas práticas em si não santificarão nada. Se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Passar fome não santifica ninguém. Ou você acha que passar fome faz a pessoa ser mais santa ou menos santa? Dá dinheiro aos outros, em si, não santifica ninguém.
Ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres e meu corpo às chamas, se não tiver amor, de nada vale. É como uma lata que ressoa. Não tem valor algum. Eu vou rezar, porque isso me traz paz. Eu entro em alfa, beta, gama, delta. Eu fico mais tranquilo quando rezo. Fica tão bom. Você não está rezando para amar a Deus? Não? É para ficar calmo? Desestressado? É isso? Para dormir bem? Não é por amor a nosso Senhor. É para se configurar a Ele. É para ser-lhe cada vez mais obediente. É a sua resposta de fé. Isto é, você ama a Deus. Sua resposta é de amor. Você crê em Deus. Você crê no amor dEle. Então você quer viver com Ele, para Ele. Aí você reza. Ok. Mas nós somos capazes de fazer as coisas que em si são boas, mas fazê-las de um modo vazio, sem conteúdo interior, sem colocar ali o nosso coração. Então você pode vir à missa, fazer propósitos 1000 durante a quaresma, mas você tem que agir segundo o seu coração. Por quê? Porque os fariseus, eles observavam, imagine, no sábado, eles contavam os passos que eles davam. Porque a lei só permitia dar X passos, além disso poderia ser trabalho. Eles nem sequer ligavam a lâmpada, porque isso era trabalho. Então eles eram observantes ao extremo, mas não havia amor no coração. O nosso Senhor quer o nosso coração. Nós vamos viver essa quaresma para que saiamos dela amando mais a Deus, sendo mais obedientes a Deus, porque eu quero alegrar a Deus, eu quero viver para a glória de Deus. Eu quero alegrar a Deus com a minha vida. Ele é tão bom comigo, que eu quero amá-lo de volta, porque amor, com amor se paga. Deus me amou assim, eu quero amá-lo de volta. E eu vou me exercitar durante a quaresma. Aí, sim, isso é agradável a Deus. Vejam aqui, no Evangelho, Jesus então, ele vai dizer, vai levar os discípulos a uma vivência interior da palavra. Ele vai dizer: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com o seu irmão, será réu em juízo. Não é apenas matar a pessoa, mas o que é que você pode não matar aquela pessoa, mas trazer muita mágoa, raiva, ira no seu coração contra aquela pessoa. Não, eu não mato, né, porque eu vou pecar, eu não mato porque eu vou preso. Mas você odeia aquela pessoa no seu coração. E como Jesus sabe que tudo começa no coração do homem, ele diz, nem a maldade no seu coração deve estar presente. Que cada um aqui pense, o que é que nós nutrimos, guardamos no nosso coração, com as pessoas com quem convivemos, tá? Não pense aqui numa pessoa distante. Pense no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, nos seus pais, no seu vizinho, aquela pessoa inconveniente que tenta você a nutrir no seu coração os desejos, os pensamentos, os sentimentos mais terríveis. E o que você tem feito? Você tem aceitado isso na sua alma? Ou você tem expulsado isso da sua alma? Por quê? Porque eu quero que no meu coração Jesus habite. E Jesus não vai habitar num coração cheio de ódio, de mágoa, de raiva. Não é apenas não matar o ato exterior, mas inclusive o matar alguém interiormente no meu coração.
Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Percebe, Jesus que é um coração puro. Mas lembremos-nos, meus santos, Deus, quando Ele pede, quando Ele espera algo de nós, Ele nos concede a graça, a força. Pode ser que eu chegue aqui para alguém e peça para alguém fazer um serviço para mim. Fulano, você pode aqui pegar um balde cheio d'água? E a pessoa diga, ô padre, eu não tenho forças para isso. Estou cheio de osteoporose, artrose, artrite. Eu não consigo pegar um balde, aquele balde grande, porque eu não sei da vida daquela pessoa, da compleição física daquela pessoa. Então eu posso pedir coisas injustas, coisas impossíveis, mas Deus não pede o impossível a nós. Se Deus está pedindo, meu santo, para você amar, inclusive as pessoas mais difíceis da sua vida, que já machucaram, que já magoaram, que já traíram você, e Deus está dizendo, não nutra inimizade, raiva, intriga, ódio, rixa contra essas pessoas. Ame essas pessoas. Primeiro, porque isso me fará bem, me fará feliz. Segundo, porque isso fará o meu coração parecido com o dele. Eu serei filho de Deus. Eu já tenho dito isso há alguns dias, né? Nós conhecemos aquela expressão, filho de peixe é peixinho, filho de gato é gatinho. E por que o filho de Deus tem que ser o diabo? Com o coração cheio de maldade, de rixa, de mágoa, Não, nós somos filhos de Deus. Então precisamos ter um coração semelhante ao coração de Deus. E Deus quer isso para nós. E por fim, porque Ele nos concede a graça. Porque é claro, se Deus só isso pedisse a nós, seria uma meta inalcançável. Como é que eu vou amar assim? Como é que eu terei um coração puro assim? Mas Deus me concede a graça. Deus quer purificar o nosso coração. Deus quer nos dar um coração capaz de amar. A questão é que nós, não poucas vezes, não queremos receber um coração assim. Ah, não, um coração assim é sem graça. Comigo é assim, falou o que quis, vai ouvir o que não quis. Você gosta de se vingar, você gosta de ser irascível, você gosta de ser violento, você gosta de ser vingativo. Existe um prazer desordenado dentro de você. Você gosta dos pensamentos que você nutre e acalenta na sua alma, no seu coração. Os desejos desordenados, você não quer lutar contra eles. A graça está ali, à sua disposição. Mas você não quer lutar contra aquilo. Então você precisa, meu santinho, dizer, Senhor, me dá a tua graça. Me dá mais da tua graça, Senhor. Para que eu queira o que tu queres para mim. Porque o que tu queres para mim é o melhor. É para a minha felicidade. É para que eu viva. É para que eu viva, já desde agora, a vida de Deus. E claro, e me predisponha para recebê-la em plenitude por toda a eternidade. Mas se eu não me abro à vida de Deus no tempo, como é que eu vou estar preparado para recebê-la na eternidade? Se eu não quero ter o coração de Cristo nesta vida, como é que eu quero que Cristo seja tudo em mim no céu? Se eu não quero ter participação com Ele aqui na terra, isto é, ter um coração semelhante ao seu. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que vem além disso é do diabo, é do maligno. Seja um homem verdadeiro, uma mulher verdadeira. Ah, padre, mas todo mundo mente. Ah, padre, mas todo mundo olha para a mulher, para o homem. Ah, padre, mas todo mundo tem uma raiva no coração. Geralmente quem isso diz, o que é que ela quer dizer com isso que disse?
Não vou lutar contra isso não, imagine, guardar uma raiva no coração, assistir a um filme desonesto, ouvir uma música indecente, que tudo isso leva você a pensamentos semelhantes. A dizer, a mentir, a enganar para tirar algum benefício. Isso todo mundo faz. A ninguém eu dei o direito de pecar. Não é assim que diz a palavra? Eu não dei a ninguém o direito de pecar. Muito menos a nós cristãos católicos. Então vamos lá, meus santos, pedir a nosso Senhor que a sua lei seja impressa na nossa alma. Que a sua vontade seja enraizada no nosso coração. E que nós amemos a Deus de tal maneira que sejamos felizes em procurar viver toda a vontade de Deus, de modo que possamos dizer em toda a nossa vida o que ouvimos aqui do salmista: feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,